E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma história daquelas de pacientes que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Histórias que possam ser úteis, ou para inspirar, ou para servir de alerta, ou para servir de esperança, né? E essa é a história de uma paciente que começou comigo no final do ano passado. Ela começou comigo lá no mês de novembro de 2020. A gente está gravando esse vídeo em agosto de 2021. Mas esse caso ele teve uma reviravolta muito legal aí nesse último mês, por isso que eu decidi gravar esse vídeo para trazer essa história para vocês. Essa paciente tem por volta ali de 30 anos de idade e me procurou relatando que sofria com mau hálito fazia uns 7 anos, ou seja, desde os 20 e pouquinhos anos de idade. Acho que é a melhor fase da vida, né, gente? No auge ali da juventude, o mau hálito chegou para transformar a vida dela no inferno, tá? E essa paciente veio me contando histórias muito tristes. Eu perguntei para ela se alguém da família reclamava do hálito dela no dia a dia. Ela disse que não, que ninguém reclamou diretamente, que ela tinha a sensação de que eles não queriam falar para não magoar, né? E essa paciente, ela falou que ela tinha assim, a nítida sensação de que estava todo mundo se incomodando com o hálito dela, né? Falou, doutora, as pessoas se afastam, coçam o nariz, eu percebo que eu atrapalho os outros com hálito, isso é muito ruim, né? Eu me fecho, eu me isolo, isso é muito desagradável. Bom, eu descobri o que ela tinha, prescrevi um tratamento para ela e falei, olha, vamos perguntar para sua família, né? Tenta envolver a sua família, perguntar para eles se seu hálito está normal ou não, se houve melhora ou não no tratamento. E eu percebi essa paciente sempre muito preocupada e sempre assim com uma postura, com uma atitude assim muito negativa. Ela não estava sabendo lidar direito com essa história de hálito. O que é completamente normal, né, gente? Mas isso me chamou muita atenção nessa paciente. Bom, eu continuei acompanhando o caso dela até o mês de fevereiro, né, medindo o hálito, eu medi até o começo de março, na verdade, e ela teve medidas assim muito boas de hálito. A medida inicial dela era uma medida limítrofe, né? Até 100 a gente considera normal, o dela tinha dado 80. Na segunda e na terceira consulta deu uma medida assim muito baixa, deu 30, uma medida que a gente sabe que normalmente não é compatível com quem tem mau hálito, né? Mas essa paciente com vergonha de perguntar em casa, mesmo para as pessoas da família, não compartilhando aquilo com ninguém, ela continuava sofrendo muito, achando que ela estava com muito mau hálito mesmo. E aí veio a pandemia, né? Eu fiquei ali 3, quase 4 meses sem atender. E essa era uma das pacientes que volta e meia me mandava e-mail, né? Muito preocupada, dizendo que ela continuava sofrendo. E eu percebia ali nas entrelinhas que ela estava muito desanimada e eu procurava, nessa troca de e-mails com ela, tentar fazer ela não perder a esperança. Ela falava, não, venha, a pandemia daqui a pouco passa, eu volto a atender, eu vou te reavaliar, tem medicamentos importantes que não foram usados no seu caso, que pode ajudar bastante. E ela voltou agora no mês passado. E a gente reavaliou o caso, medimos o hálito dela, a gente não teve uma medida ruim, no máximo a gente teve uma medida limítrofe de novo, ou seja, o paciente mediu o hálito 4 vezes e nas 4 vezes o hálito estava normal, né? E eu reparei uma coisa diferente nessa paciente, que eu percebi que ela estava com uma aliança no dedo, aliança de noivado, de namoro firme, né? Eu falei, viu, e essa pessoa? Ela falou, doutor, é meu namorado, eu estou namorando já faz um tempo, desde o mês de dezembro. Mas a gente está mais firme agora, né? Tanto que eu acho que ela deve ter trocado aliança há pouco tempo, né? Eu falei, e ela falou, doutor, eu não tenho coragem de compartilhar isso com ele, né? Eu falei, manda por escrito, manda pelo WhatsApp, pede ajuda, fala, olha, explica que você está sofrendo, que essa é uma preocupação sua, né? E a gente tenta, né? E aí, para minha surpresa, uns poucos dias depois dessa consulta, que a gente conversou sobre isso, ela me mandou um e-mail dizendo que ela criou coragem, não de falar pessoalmente com o namorado dela, mas de conversar a respeito de e-mail sobre o assunto e pedindo se eu poderia compartilhar o meu e-mail com ele, né? Se ele poderia conversar diretamente comigo, né? Segundo ela, porque eu sei explicar direito as coisas, que ele iria entender melhor o que ela está passando, né? A dificuldade que todo paciente tem de lidar com essa história de hálito, né? E aí ele me mandou um e-mail, né, o namorado, perguntando, né, o que estava acontecendo, o que ela estava tratando, e eu mandei um e-mail de 2 dias para ele, né, descrevendo detalhadamente tudo que tinha acontecido, pedindo ajuda para ele ficar de olho no hálito dela, tal.
E ele respondeu, né? A gente trocou ali uns 2 ou 3 e-mails, ele logo me respondeu falando que eles estão juntos desde dezembro do ano passado, que para ele ela não tem esse problema no hálito, tá? Ele conversando com ela no dia a dia, convivendo mesmo mais intimamente, são namorados, né? Ele disse que não percebeu, que ele conhece gente que tem hálito muito ruim, que não é o caso dela. E o que a gente tira de lição? Olha que surpreendente isso, né? Porque eu até esperava que talvez, por conta de uma ou outra medida limítrofe, que ele falasse, não, de vez em quando eu percebo bem pouquinho, de pertinho, né? Porque na cabeça do paciente é aquele mau hálito que de longe dá para sentir, que todo mundo percebe o tempo todo, né? Isso eu sabia que não era a realidade, mas eu estava preparado para ouvir que de vez em quando talvez ele percebesse alguma coisinha de perto. Ele falou que nem isso, né? Primeira coisa, eu fiquei aliviado, né, gente? Porque a gente é da área de saúde, né? Você quer que o paciente sare, você quer que o paciente fique bem, né? Mas aí eu tirei duas lições desse caso. Primeiro, que medidor de hálito, ele mede como é que está o hálito naquele momento. Ele não diz pra gente se o paciente tem mau hálito ou não. Eu vivo dizendo isso nos vídeos. Mas quando você começa a medir o hálito do paciente sistematicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e sempre dá hálito normal, esse paciente não tem halitose, né? Porque aquela pessoa que está ficando com um hálito ruim no dia a dia, uma hora ou outra ela vai chegar aqui no consultório com um hálito ruim, o hálito dela não vai ficar com medo de vir aqui, não é? E a gente sempre pede para o paciente vir depois de 2 ou 3 horas sem escovar, né? Às vezes eu peço para o paciente acordar de manhã, não escovar os dentes e vir para o consultório no meio da manhã, no meio da tarde, quer dizer, a gente faz esses testes forçando a barra para verificar se tem algum cheiro mesmo, né? E no caso dela, a gente teve medidas limítrofes, mas que pode acontecer, né, gente? Um dia você não está legal, né? Essa paciente é da área de saúde, ela trabalha ali, né, com essa história de coronavírus, está complicado para todo mundo que é da área de saúde, né? Tem dia que você está desidratado, tem dia que você está com uma dorzinha de garganta, está com a rinite atacada, você pode ter valores limítrofes, né? Mas não aquele hálito fortíssimo que todo mundo sente de longe. Então, a primeira lição que eu tirei desse caso é que o medidor de hálito, né, de forma seriada, medindo o hálito sempre, ele serve sim como uma boa referência para saber como é que está o hálito do paciente no dia a dia. Se a gente tirar a média das halitometrias dela, dá abaixo de 100. E na média o hálito dela está perfeito, está normal no dia a dia, né? A outra coisa é como é importante o paciente envolver a família no tratamento, envolver pessoas íntimas. Olha uma pessoa sofrendo, achando que o tratamento dela não estava dando certo, quase desistindo do tratamento na época da pandemia, tá? Ela me mandou e-mails muito preocupadas e de repente a gente descobriu que ela não tem mau hálito, né? Que aquele hálito ruim que ela imagina que todo mundo estava sentindo de longe, que estava incomodando as pessoas, que isso não existe. Isso era muito mais uma preocupação dela do que uma realidade, né? Olha que legal. Agora continuar acompanhando esse caso, continuar fazendo a halitometria, né? Esse namorado dela, ele se comprometeu a vir nas consultas para ajudar, né? Para entender melhor o caso. E esse é um caso que me preocupava muito, eu tenho certeza que agora a gente tomou o rumo certo. Vai chegar uma hora que de tanto ela ouvir que está tudo bem e comprovar isso na halitometria, ela vai começar a aceitar que o hálito dela está normal, porque, por incrível que pareça, apesar de ser um desejo muito grande, as pessoas desejam ardentemente ter hálito normal. Mas às vezes o hálito fica normal e a pessoa não consegue acreditar. Ela fala, doutor, eles estão falando que meu hálito está normal, que sumiu, que desapareceu, mas eu não consigo acreditar nisso, tá? Então você vê como é difícil, né? Como a halitose, ela pega realmente no psicológico, ela mexe com o pensamento, ela mexe com o comportamento das pessoas, mas fazendo a coisa certa, como essa paciente fez, vindo nas consultas, medindo, sendo persistente, envolvendo as pessoas mais íntimas, a coisa dá certo e provavelmente esse vai ser o desfecho que a gente vai ter no acompanhamento dessa paciente, né? A gente quer que ela seja feliz como todo mundo merece ser, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.